Queridos, boa tarde, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor nos tem dado, né? E Ele, apesar de ter mantido o frio, hoje Ele nos deu uma amenizada com a chuva. Mas tudo isso é Ele. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz e é Ele que nos produz todas essas benécias, ainda que não mereçamos. Estamos hoje iniciando mais um tópico da lição da Escola Bíblica Dominical que falamos de oração. Neste domingo estaremos falando o Espírito Santo e a oração. Também é uma parte tremenda e poderosa. E o texto ele começa dizendo o seguinte: uma coisa interessante é que Deus, sendo amoroso e sábio, não nos cobra pela não realização de algo que não podemos fazer, mas por aquilo que temos a capacidade de fazer, mas não o fazemos por negligência. Em sua onisciência, Deus enviou o Espírito Santo para auxiliar os homens em suas fraquezas e para ajudá-los em suas orações. Romanos 8, 26. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que ele sente prazer quando está neste estado de debilidade. Segundo aos Coríntios 12, 9 e 10. A presença do Espírito Santo na vida do cristão garante que, mesmo sem palavras para orar, muitas orações são feitas com lágrimas. Mesmo sem forças e despojado de sabedoria humana para pedir o que convém, só o ato de se prostrar humildemente diante do Senhor já é o suficiente para que o céu se abra e esta pessoa ouça a resposta de Deus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, 10 a 16. Ana. Só uma oração feita no poder do Espírito Santo poderá fazer as lágrimas molharem rostos secos, quebrantar corações duros e levar a uma dimensão inatingível pelo homem natural. Atos 9:40. A oração verdadeira é feita no Espírito Santo. Ele, com o espírito de poder, ajuda-nos na nossa fraqueza quanto a orar. O Espírito Santo, com o espírito da vida, aniquila a morbidez em oração. O Espírito Santo, como o espírito de sabedoria, liberta-nos da ignorância da arte santa que é orar. O Espírito Santo, como espírito de fogo, liberta-nos da frieza das nossas orações. É interessante que o conselho de não cessar de orar, Paulo aconselha os irmãos de Tessalônica a não apagarem o espírito, ou seja, a não extinguir a sua manifestação. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 19. Portanto, não há manifestação do Espírito Santo sem oração e oração poderosa sem o Espírito Santo. Foi isto que a igreja do Novo Testamento entendeu. Atos 2, de 1 a 4 e o 42
Atos 4, 29 e 31, Atos 8, 14 e 17, Atos 12, 5 e 12 e Efésios 6, 18. E é isto que a igreja de hoje precisa entender e buscar. Caso contrário, perderá sua essência e relevância. Queridos, mais uma vez, né, o escritor da revista, ele traz algo para nós que é excelente. E começando aqui a leitura do texto, ele diz: uma coisa interessante é que Deus, sendo amoroso e sábio, não nos cobra pela não realização de algo que não podemos fazer, mas por aquilo que temos a capacidade, mas não o fazemos por negligência. Muitas das vezes nós nos queixamos que Deus está nos cobrando, Deus está fazendo, Deus está nos apertando por coisas que nós não está na nossa alçada fazer. Se não está na nossa alçada é porque nós não temos como função original fazer. Muitas vezes queremos entrar em área que não nos compete. E até muitas vezes passamos por vento. Mas Deus não nos cobra por isso. Deus nos cobra por tudo aquilo que nós temos a capacidade de fazer, mas não fazemos, porque negligenciamos dizendo: isso aí não vai dar para mim fazer, porque eu não posso, porque eu não sei. Mas quando Deus nos dá algo para fazer, é porque Ele sabe que nós podemos realizar, porque nós somos capazes de realizar através do seu Espírito. Não é através de nós humanos, mas através do Espírito. Do Espírito que Ele nos deu como guia, como mestre, como ajudador, como conselheiro, como consolador. Em sua onisciência, Deus enviou o Espírito Santo para auxiliar os homens em suas fraquezas e para ajudá-los em suas orações. Que está em Romanos 8. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que ele sente prazer quando está neste estado de debilidade. Então vamos ver como procede aqui no texto bíblico. Romanos 8, 26, ele diz o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque na verdade nós não sabemos pedir nada para Deus. Nós não sabemos. Mas é na nossa fraqueza que o Espírito entra e age. É na nossa fraqueza que ele vai lá e colhe aquelas palavras que não foram corretas e transforma. E leva uma
essência genuína aos ouvidos de Deus. Porque muitas vezes as nossas orações, se for levada diretamente a Deus, é insulto a Deus. A forma que nós nos colocamos para falar com Deus. Às vezes nós queremos intimidar a Deus. Às vezes nós queremos pressionar a Deus. E muitas vezes dizemos, não, porque o Senhor tem que fazer isso por mim. Quando na verdade nós não merecemos nem falar com Deus. Que dirá inquirir, que dirá exigir. E é por isso que muitas vezes nós apanhamos, mas ainda assim, com os seus gemidos inexprimíveis, ele pega todos esses insultos e vai lá e transforma e leva até o Senhor. O Espírito Santo, ele é um agente transformador das nossas orações. E Paulo, ele se sente de uma maneira, ele diz que ele, sente prazer em estar fraco. Porque quando estamos fracos, aí sim estamos fortes. Porque nós estamos na total dependência do Espírito Santo. Na total dependência de Deus. É simplesmente isso. Vamos aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, de 9 e 10. Diz o seguinte: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas peregrinações, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz algo interessante, que ele tinha algo nele que o incomodava constantemente, assim como tem na sua vida, assim como tem na minha vida. Existem coisas que nos incomodam e muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos e pedimos para que Deus tire isso do nosso caminho, tire isso da nossa vida, tire isso do nosso corpo. Mas muitas vezes nós esquecemos que o Senhor não tem compromisso com o nosso corpo, mas Ele tem compromisso com a nossa alma. E aí ele disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, e é o que o Senhor fala para nós neste início de tarde, deste domingo glorioso, que a graça dele basta para você e basta para mim. Basta para tantos quantos tiverem precisando dessa graça. A graça do Senhor nos basta. E o apóstolo Paulo diz de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo, ele não vai habitar em ti quando você estiver na sua soberba, quando você estiver com o seu nariz em pé, quando você estiver dizendo porque eu sou, porque eu faço. Não, aí é que você está fraco. Aí é que você está caindo. É caindo.
porque você acha que você tem poder, mas o poder que age em nossas vidas é o poder de Deus, porque nós não temos poder algum. O apóstolo Paulo, ele reconhece isso e ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo, gera um poder em nós. E ele continua: porque quando estou fraco, então sou forte. Mas por que quando ele está fraco ele é forte? Porque ele está na total dependência do Espírito Santo. Exatamente isso. Ele nos faz forte. Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é necessário que nós sejamos perseguidos. Olha o que está escrito: prazer nas fraquezas, nas injúrias. Quantas vezes nós somos injuriados e nós queremos, inclusive, nos afastar. E o apóstolo Paulo disse que ele sente prazer nas injúrias, nas necessidades, quando falta alguma coisa. Porque está faltando isso, porque está faltando aquilo, porque mais não sei o quê, porque mais não sei o quê. Chora, bate pezinho. Sinta prazer, porque aí você está sendo fortalecido pelo Espírito Santo. Nas perseguições, nas angústias. Precisamos ter prazer nessas coisas, porque aí é quando nós nos aproximamos mais e mais do Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, nós não suportaríamos essas injúrias, essas fraquezas, essas necessidades, as perseguições e as angústias. Quantas pessoas tiram as suas vidas por estarem angustiados? Porque são pessoas que não têm o Espírito Santo, e aí verdadeiramente estão fracos a ponto tal de tirarem a sua própria vida. E nós precisamos, sim, de recorrermos ao Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida do cristão garante que, mesmo sem palavras para orar, muitas orações são feitas com lágrimas, com gemidos, e mesmo sem forças e despojado de sabedoria humana, para pedir o que convém. Só o ato de se prostrar humildemente, ou seja, o ato de se render diante do Todo-Poderoso, é que nós vamos alcançar a graça. Muitas vezes só em dobrar os joelhos e gemer, muitas vezes não tem lágrima para sair, mas o gemido da nossa alma diante do Espírito Santo, os céus se abrem e Deus derrama da sua glória sobre as nossas vidas e nós podemos ouvir a voz de Deus. E nesse texto ele traz uma porção do trecho de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, quando Ana, sendo humilhada, sendo perseguida pela sua inimiga, sendo injuriada porque não podia ter filhos. E Ana, mesmo sendo amada pelo seu marido, Ana, ela se sente angustiada, ela se sente debilitada, ela se sente
fraca, ela se sente perseguida, porque era uma perseguição. E ela chega na casa do Senhor e ela se dobra, ela se prostra com humildade, com singeleza, com o coração voltado para o Senhor. E ela não tinha palavras para orar e ela simplesmente movia os seus lábios, a ponto de ser criticada pelo sacerdote, dizendo que ela estava embriagada. E ela retruca dizendo: não, a tua serva não está embriagada, não. A tua serva está angustiada de alma. E naquele dia, os céus se abriram sobre a vida de Ana. A madre que era fechada se abriu, porque ela fez algo com Deus. Ela falou com Deus que se Deus desse a ela um filho homem, que ele seria entregue na casa do Senhor, para que fosse ali criado, para que ali ele crescesse para servir ao Senhor. E Samuel foi um grande juiz em Israel. Queridos, só uma oração feita no poder do Espírito Santo pode fazer as lágrimas molharem rostos secos, quebrantar corações duros e levar a uma dimensão inatingível. Olha, vejam bem, queridos, não é algo atingível, inatingível, porque só Deus te leva ao limite, ao ilimitado. Só Deus te leva ao ilimitado, algo que você humanamente não pode atingir, mas Ele te leva lá, através da sua sinceridade, através da sua inteireza de coração, quando deixamos que o Espírito Santo faça aquilo que Ele quer. A oração verdadeira é feita no Espírito Santo, porque nós não temos palavras, é o Espírito quem nos induz a orar, porque se nós formos usar as nossas palavras só sai besteira. E aqui diz que o Espírito Santo, como Espírito da vida, ele aniquila a morbidez, ou seja, ele dá vida ao que está morto, dá vida ao que está morto. O Espírito Santo, como o Espírito de sabedoria, ele liberta-nos da ignorância, ele nos dá sabedoria. O Espírito Santo, como Espírito de fogo, ele liberta-nos da frieza das nossas orações, que muitas vezes as nossas orações parece que está saindo de um congelador, mas aí o Espírito Santo ele vem, ele dá aquela inflamada, ele aquece, quebra aquele gelo e leva a nossa oração até o Pai. É interessante que após o conselho de não cessar de orar, orai sem cessar, orai sem cessar, orai constantemente, incessantemente. Paulo também traz um outro recado para que não venhamos deixar extinguir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, não há manifestação do Espírito Santo sem oração. É necessário orar para que haja a manifestação do Espírito Santo, e é necessário orar também, porque sem oração, e oração poderosa sem o Espírito Santo, essa não existe. Porque toda oração poderosa é através do Espírito Santo.
E foi o que a igreja, eu não vou dizer nem a igreja do Novo Testamento, mas o que a igreja primitiva, ela experimentou, ela entendeu que ela precisava ser cheia do Espírito Santo para orar, para que o Espírito Santo enchesse as suas vidas. Porque é um conjunto harmônico, é um conjunto harmônico. E é o que a igreja de hoje, a igreja atual precisa entender. Precisa entender que é necessário orar, é necessário buscar a presença do Espírito Santo, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Não extinguais a chama do Espírito em ti. Queridos, e que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de graça e que possamos refletir dentro deste conceito. Que o Senhor nos abençoe. E mais uma vez eu peço que você que assistirá possa dar o seu like. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque ajuda na manutenção do canal. Tá, queridos? Que Deus vos abençoe. Compartilhem também o vídeo. Se você achou que o vídeo é bom, compartilhe. Não guarde a bênção só para você, tá? Que Deus vos abençoe e lhes dê uma boa tarde e um excelente culto logo mais. Glória a Deus.